Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado aí a todos que já se conectaram. Vai ter mais gente entrando aí, mas eu já vou começando até para respeitar o horário das pessoas que entraram aí às 5 já, tá? Meu nome é Rodrigo, muitos de vocês já me conhecem, outros não. Eu sou Head de Produtos aqui da Monte Bravo Investimentos. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Fausto Filho, que é sócio, inclusive, gestor dos fundos de renda fixa da XP. Ele vai conversar bastante com a gente nessa questão hoje dos créditos privados, da questão também que nós tivemos aí no detalhe de março, o que aconteceu exatamente nesse mercado, explicar um pouquinho mais como é que a XP está vendo esse mercado de ANS também, como eles estão trabalhando, explicar além também a solidez do grupo e também da gestão, a expertise toda das pessoas que trabalham por lá também. Então, eu queria agradecer a todos por estarem aqui conosco nessa próxima hora, uma hora e um pouquinho. Vou pedir para vocês que, se tiverem questionamentos durante o evento, podem escrever aqui, tá? No chat aqui ou no Questions and Answer aqui, fica à vontade, eu vou dar uma olhada, vou filtrando e a gente vai passando isso também para o Fausto aí, para ele ir respondendo as dúvidas para vocês também, tá? Então, primeiro, agradecendo a todos e agora agradecendo, claro, ao Fausto pela disponibilidade, pelo tempo aí de parar essa uma hora para conversar com a gente. Fausto, como vai? Tudo bem? Fala, Rodrigo, tudo bem? É um prazer imenso participar dessa live aqui da Monte Bravo. Poxa, um trabalho turbulento exige cada vez mais assessoria. Então, acho que o momento de crise é o momento de nós nos aproximarmos dos clientes, dos prospects. Eu acho que vocês realmente fazem um trabalho diferenciado nessa frente. Vou me apresentar, para quem não me conhece, você já falou um pouquinho. Eu me juntei ao Grupo XP há mais de 10 anos. Eu sou engenheiro civil. Comecei minha carreira na Ecatu Hartford, na seguradora, no início dos anos 2000, então já tenho praticamente 20 anos de mercado. No meu último ano de faculdade, fui trabalhar no banco até 2009 e me desliguei para grupos de renda fixa dentro do grupo e, naturalmente, o esforço de renda fixa focado na asset, com a abertura de todos os produtos, e é o que eu faço até hoje. A XP Asset é uma acostumados. A XP Asset é uma asset multiprodutos, bilhões de reais, em produtos de renda fixa e crédito, em produtos, enfim, nos fundos multimercados macro e nos fundos de renda variável, pegando as estratégias de renda fixa e crédito, as quais eu sou responsável. A gente totaliza hoje cerca de 35 bilhões, então realmente é um volume expressivo de recursos, mais de 300 mil cotistas. A gente naturalmente tem uma grade super difusa de produtos na própria renda fixa, com produtos que vão desde os fundos referenciados, são os fundos D0, até os fundos D360 de crédito estruturado. Nesse meio, os fundos dedicados a alguns setores, como a ANS, dedicado ao setor de saúde. Então, inegavelmente, eu acho que a expertise da XP Asset em crédito e em renda fixa é muito grande. Os times de análise e gestão são times bem robustos. E eu queria falar um pouquinho aqui hoje, nessa nossa live, sobre o que aconteceu, como é que a gente passou, o que a gente espera, tá, Rodrigo? Acho que a ideia é essa. Legal, Fausto, acho que a ideia Bom, é eu vou essa começar mesmo. aqui, pessoal. Pode falar, não, pode falar. Ia só Tá bom, eu vou complementar. começar aqui. Pode falar. Eu vou começar aqui falando um pouquinho, que a gente percebeu e também não vou me ater muito, porque eu acho que vocês devem ter participado de lives com gestores macro, etc., que talvez esses caras passar de explicações, melhores que a minha. Poxa, a gente começou o ano de 2019
super otimistas, né? Eu acho que todas as projeções, né, de crescimento, de lucro das empresas, um cenário de reformas no ambiente político, eu realmente via que estava todo mundo muito otimista em relação ao Brasil. Talvez no mundo, eu acho que era um cenário um pouco mais difícil, né? Você tinha uma situação geopolítica, você tem a eleição nos Estados Unidos esse ano, a situação global era um pouco mais complexa, porém, Brasil, a gente guardava um otimismo grande. A gente olha para dados de janeiro e fevereiro, dados de fevereiro que inclusive saíram há pouco tempo, realmente corroboravam, né, esses dados corroboraram esse otimismo. Indicadores econômicos de alta frequência saindo realmente números que mostravam que a gente estava encontrando a rota de crescimento. A partir de março de 2020, a gente notou alguns eventos, obviamente o maior deles foi a pandemia da Covid, mas a gente não pode esquecer que o Brasil sofreu ainda 2 choques, né? Um também não só dedicado ao Brasil, um deles foi o choque do petróleo. A gente tem que lembrar que a disputa entre a OPEP e a Rússia na produção, que culminou, né? Isso foi no domingo, onde a OPEP assinou que iria aumentar a produção, num domingo, se não me engano, 8 de março. No dia 9 de março, segunda-feira, a Bolsa já bateu o primeiro circuit breaker. A gente viu ali o petróleo caindo 25%, e todos os mercados emergentes sofreram com esse negócio. Então, isso foi um grande dedicado ao petróleo. A gente tem que lembrar que nível de produção que é chamado shale gas, né? Os caras extraem óleo enfim, enfim, que está entre rochas, etc. É uma cadeia que se financia muito via dívida, né? É uma cadeia que a gente chama que é o high yield, então os caras tomam muita dívida no mercado, e essa cadeia com petróleo muito baixo sofreu bastante. Então a gente viu uma piora, né, nos fundamentos econômicos desse setor lá fora, e os mercados emergentes. Na sequência, o Brasil sofreu mais um choque, que foi o mapa do Congresso. O Congresso derrubou o veto do Bolsonaro ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, e o que, no final das contas, detrairia 25% da reforma da Previdência. Eram 200 bi a mais de gastos em 10 anos. Lembrando que a reforma da Previdência foi de 800 bi, então detraindo 200 bi, são 25% a menos de economia que o país faria. Isso ajudou a exacerbar o movimento de Brasil. E, naturalmente, com a OMS falando que a Covid se tornou uma pandemia, a gente viu os mercados entrando em colapso. Eu me lembro que o presidente Trump ele foi, né, para a televisão à noite, e todo mundo esperava algum tipo de pacote, alguma coisa, todo mundo esperava alguma coisa diferente. Ele falou que estava fechando as fronteiras dos Estados Unidos. E aí a gente viu a reação, né, dos principais mercados mundo afora no dia seguinte. Então, o mês de março começou com uma série de choques, e naturalmente o maior deles foi a Covid. E aí eu acho que começou uma certa aversão ao risco global. Todos os ativos de risco sofreram. A gente notou, foi engraçado, que os ativos de risco e os hedges que a turma utilizava, né, como proteção desses ativos acabaram sofrendo também, porque todo mundo queria liquidez. Todo mundo começou a vender tudo que tinha, todo mundo queria liquidez. Foi engraçado, eu participei de algumas lives com grandes gestores, né? Participei de algumas lives do Luiz Stuberger, que é o cara, enfim, é um cara para mim outstanding na gestão de recursos aqui no Brasil. Ele falou, né? Ele trouxe um gráfico onde a deterioração dos mercados foi a mais rápida que já aconteceu, né? Nenhuma crise anterior teve uma piora, né? Uma deterioração tão rápida dos mercados. Então, obviamente, o poder de reação de muita gente ficou limitado, porque não teve nem tempo de zerar, de preparar o portfólio. Naturalmente, passando alguns dias, a gente começou a tentar entender, né, qual era a dinâmica dessa crise. E aí muita gente voltou a 2008. Né? Muita gente voltou a 2008, que foi talvez a última grande crise global que todo mundo enfrentou. Né? A gente tem que notar que essa crise ela é uma crise sem precedentes, porque ela para toda a economia global de forma sincronizada. E foi engraçado, porque quando a gente viu que a reação à pandemia seria o distanciamento social, né, que a melhor forma de você combater a pandemia seria parando as economias, a gente começou, o mercado piorou mais. E aí, naturalmente, todo mundo terava o crédito,
Eu era o trader do Banco Pactual, da carteira de crédito. Foi bem difícil. Mas a gente tem que lembrar que 2008 ela foi uma crise, começou como uma crise financeira. 2008 foi uma crise iniciada dentro dos bancos, empresas e até mesmo dos indivíduos, todos super alavancados, indivíduos com 2, 3 hipotecas, os bancos super alavancados no próprio setor imobiliário, as empresas super alavancadas, a regulação naquele momento do sistema financeiro americano era branda no mundo inteiro. E o que a gente teve foi uma crise financeira começando nos Estados Unidos, se transformando numa crise econômica de proporções globais, porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Naturalmente, a gente vai lembrar que aqui no Brasil, um presidente na ocasião falou que seria uma marolinha, e realmente foi. 2009, o reflexo foi uma queda branda do PIB, teve uma contração, mas foi muito branda. Em 2010, a gente cresceu 7,5%, já contratando um pouco dos problemas que nos fez entrar numa outra crise que eu vou abordar também. Então, 2008, uma crise financeira que se torna uma crise econômica. Você tinha uma crise de confiança, porque você não sabia se a tua contraparte, se teu banco ia quebrar ou não, se as empresas iam quebrar ou não. E, obviamente, esse negócio retroalimentou. Quando a gente para olhar agora, a crise do Covid de 2020, ela mude que se torna uma crise econômica, porque você tem que parar a economia para impedir que o vírus se alastre. E aí, naturalmente, os bancos centrais e governos vêm tentando fazer com que essa crise econômica não se torne uma crise financeira. E essa crise econômica, naturalmente, é um pouco intuitivo a gente notar que é uma crise que parece que tem início, meio e fim, porque, a gente começa a olhar para o hemisfério norte, olha para a Ásia, e a gente vê que ela tem a duração, teoricamente, de um trimestre. Então, é instituído o distanciamento social, a gente vê os indicadores piorando durante o trimestre, que a economia está parada, no trimestre seguinte começa a retomar, e talvez 2 trimestres à frente esse negócio volte. Então, depende muito da resposta dos governos, mas, de toda forma, parece que a gente atinge o fundo do poço em um trimestre. Poxa, legal. Então, a gente notou que a gente deveria olhar para outras situações para entender um pouco melhor essa dinâmica. E aí, obviamente, a gente tira um pouco do escopo global e tenta olhar só para o Brasil. Poxa, quando a gente para olhar para o Brasil, a gente volta um pouquinho menos no tempo. Eu não preciso voltar até 2008, 2009. Eu volto para 2014. 2014, a partir de 2014, pessoal, o Brasil entrou numa rota de declínio sozinho. A gente contratou uma crise em 2010, porque a política anticíclica do governo para passar a crise de 2008-2009 foi acelerar os gastos, foi realmente liberar o fiscal. Não à toa a gente cresceu 7,5% em 2010 e contratar uma inflação futura que também bateu 2015 em 11,67%. Então, a partir de 2014, o Brasil entra numa crise sozinho. O mundo não estava em crise, tinha passado por algumas balançadas, mas o Brasil entra numa crise sozinho, uma crise que dura até meados de 2017. E essa foi uma crise muito severa, porque, o PIB brasileiro contraiu sequencialmente por 11 trimestres. A partir do terceiro TRI 14 até o segundo TRI 17, ele sequencialmente, com uma inflação consistentemente acima do centro da meta. Vale lembrar que a meta do Banco Central era a inflação topo da meta, topo da banda. A meta de hora meio. Em 2015, ela bateu 11,70. 11,67, 11,70. Então, a gente entra no período entre 2014 e 2017 passando por uma, ou seja, recessão com inflação e, obviamente, a partir de 2014, você teve que, lembrando, o Banco Central caiu o juro para 7,25 a partir de 2011. Em 2014 não teve jeito, o juro voltou para 14,25, entra numa situação totalmente destruidora para o setor corporativo. Onde você tem uma recessão, as empresas perdem receita, com uma inflação altíssima que remunera os custos, e uma taxa de juro de 14,25, aliado a um spread de crédito que na época era de 350 basis points, ainda abaixo do que a gente viu nesse pior momento da crise, hein, pessoal? Eu vou abordar esse negócio. Aí que está a oportunidade.
mas com spread de crédito altíssimo. Então, a gente chega numa situação de 3 anos onde muitas empresas realmente ficaram pelo caminho. Quando eu parei para olhar, né, e consegui entender melhor onde é que a gente estava se metendo nessa crise do Covid, e eu consegui fazer essa ponderação, eu falei, poxa, vamos lá, o setor corporativo brasileiro hoje, ele já é sobrevivente. E eu falei muito disso. Muitas empresas, a partir de 2014, deixaram de existir. A gente tem que lembrar que, poxa, todas de construção pesada ficaram pelo caminho. A Odebrecht aprovou o plano de recuperação judicial ontem. Muitas empresas de construção residencial ficaram pelo caminho. PDG da vida, uma empresa gigantesca. Foi fundada lá no Pactual na minha época. Outras menores, a cadeia produtiva de vários setores, pequenas e médias empresas, essas sim são as que vão sofrer muito agora nesse período, muitas delas ficaram pelo caminho. Empresas, poxa, de setores que a gente entende que são super defensivos, né, como telecomunicações. A Oi teve que pedir uma recuperação judicial para se proteger, porque foi mal gerida, sofreu aí desse cenário de enfim, taxas de juros altíssimas e o serviço de dívida que não conseguia pagar. Então, o setor corporativo do ciclo econômico, talvez mais preparado para crises do que no passado, mais resistente a choques. Eu conversei com alguns players de mercado e eu participei de uma conferência com o presidente do Banco Daicoval. O Banco Daicoval é um banco que atua muito no financiamento dos setores das pequenas e médias empresas, até mesmo das grandes, mas é um banco que a gente fala que ele é um banco que está muito na ponta, né? Então ele entende muito da economia real. E foi engraçado, né? Porque quando eu olho para trás eu falo, caramba, essa crise chega talvez num momento onde o setor corporativo brasileiro está mais resistente a choques. E quando eu conversei com o presidente do banco, ele falou, olha, Fausto, o que eu achei mais interessante é que o cenário de liquidez abundante que o mercado permitiu para as empresas, as taxas de juros muito baixas, talvez com viés de cair mais, né? A gente olha, as curvas futuras já indicam mais quedas de juros. Então, um cenário que permitiria a alavancagem financeira das empresas maior, começou há pouco tempo. Então, se essa crise, no ano que vem, fosse em 2021, as empresas brasileiras muito mais alavancadas, nesse cenário de mais liquidez. Então, por incrível que pareça, e aqui a gente não está comemorando, mas a crise chega no momento onde as empresas talvez não estão tão alavancadas como estariam no ano que vem e passaram por um pior momento a partir de 2015. Então, essa é a primeira parte do nosso papo, né, pessoal? Bom, olhando o shape do setor corporativo, poxa, a gente entende que ele está mais resistente a choques. Quando a gente para tentar entender o que vai acontecer, né, aí eu acho que fica mais difícil. E aí eu volto naturalmente para a gente olhar o mês de março. Poxa, o mês de março, como eu falei, o mês de aversão ao risco, onde naturalmente os prêmios de risco aumentar, de se esperar que numa situação de incerteza, o custo de captação das empresas aumente. Né? Poxa, você vai emprestar para uma empresa onde você tem um cenário um pouco mais difícil, você vai cobrar mais, o banco vai cobrar mais, as linhas de crédito vão ficar mais escassas, natural. Poxa, o que a gente viu nos fundos de crédito foi um movimento muito exacerbado. E a gente também olhou para o que causou esse negócio. E aí você tem um fator técnico preponderante. Poxa, a gente olha para a dinâmica do mercado de capitais dos últimos anos, e essa dinâmica ela realmente é muito positiva. Poxa, o mercado de capitais brasileiro se desenvolveu muito. Né? Você pega o BNDES, né, em 2016, ele financiava, sei lá, 20% do crédito direcionado no Brasil, era BNDES. Esse negócio caiu para 10%. Né? Então, assim, o BNDES, poxa, ele deixou de conceder metade do crédito que ele concedia, tá? A partir de 2016. Poxa, a gente viu a profusão, né, de assets dedicadas a crédito, a gente viu como a expansão do crédito foi importante para as empresas. Né? A gente, poxa, viu que as empresas começaram a sair dos bancos e se financiar via o mercado, conseguindo contratar dívidas mais longas, dívidas mais aderentes a seus modelos de negócio, e, naturalmente, o mercado carregando essas dívidas. Então, naturalmente, houve um crescimento muito importante
do mercado de capitais, também ajudado pelas plataformas de investimento e os agentes autônomos, né? É inegável que a grande, como a gente pode falar, a forma como os investimentos começaram a ser distribuídos, né, democraticamente, foi muito importante no mercado de capitais. E aqui, pessoal, quando eu falo mercado de capitais, eu falo tudo que envolve, né? Eu falo as plataformas, eu falo os fundos, eu falo os indivíduos. A gente tem que ter em mente que uma economia ela só cresce de forma robusta e sustentável com o mercado de capitais forte. E o mercado de capitais forte, naturalmente, ele exige algumas coisas das empresas. Ele exige transparência, ele exige governança. Então, poxa, de IPOs que aconteceu, a gente viu que de renda fixa aconteceram, poxa, a gente viu empresas captando, né, emitindo ações, se diluindo, enfim, recomprando dívida, melhorando a sua estrutura de capital. Tudo isso corrobora, como eu falei, para um setor corporativo mais forte. Então, a gente teve, naturalmente, um crescimento enorme do mercado de capitais, as dívidas emitidas a mercado, muitos fundos dedicados. E aí, com o movimento de aversão ao risco, acabou que uma volatilidade começou a ser percebida em alguns fundos, o que trouxe um pouco de desconforto para os investidores, por ser uma classe relativamente jovem. Os próprios investidores também, talvez não acostumados com a dinâmica desse mercado, acabaram entendendo que seria melhor sair dos investimentos. E, naturalmente, alguns fundos com um desenho talvez não muito adequado, a saída. Porque a gente olha o que aconteceu nos fundos multimercados, fundos de líquida em alguns produtos. A gente olha os investidores de renda variável e olha o quão maduro eles foram. Poxa, em março teve entrada líquida de recursos, né? Então, poxa, o investidor de renda variável, já conhecendo a volatilidade, ele aproveitou o pior momento, talvez para comprar, para entrar. E na renda fixa, no crédito, não. O investidor percebeu uma volatilidade, viu uma cota negativa, viu uma piora, preferiu sair e, naturalmente, alguns fundos com prazo de resgate muito curto, acabou que exacerbaram esse movimento. Por quê? Acabaram tomando resgate acima dos seus caixas, tiveram que fazer vendas forçadas no mercado, o que acabou retroalimentando essa piora dos papéis. A gente tem que pensar, sempre comparar com algum ativo, então a gente vai olhar para a Bolsa. Poxa, se a gente tivesse um fluxo de resgates muito grande nos fundos de Bolsa, naturalmente a dinâmica do índice seria diferente. Eu não tenho a menor dúvida aqui que talvez o preço dos papéis ia cair mais, né? Porque vendas do que compras. Foi o que aconteceu no mercado de crédito. Então, quando eu paro para olhar o que acontece, a gente olha os spreads de crédito. Poxa, eu falei de 2008, eu falei de 2014 a 2017, em nenhum momento dessas duas crises, eu vi os spreads de crédito operando. Eu lembro que em 2008, foi engraçado, eu participei de uma live com o Marcelo Urbano hoje, um gestor que eu conheço há muito tempo, e ele falou, Fausto, 2008, eu me lembro, eu comprei Sabesp, a CDI mais 1,70. Falei, caramba, a Sabesp operou no pior momento da crise, a CDI mais 4. Poxa, a gente olha papéis do setor elétrico, né, um setor super defensivo, resiliente, operando a CDI mais 5. Esse negócio antes da pandemia operava a CDI mais 0,80, CDI mais 1. E, naturalmente, a gente olha para os indicadores, né? A gente olha lá para o índice de mercado da Ambima, né? Que, assim como a gente tem os IMAs, a gente tem um índice de mercado dedicado às debêntures. A gente tem o IDA. Então, a gente olha para o IDA, pessoal, o IDA DI, ele no ano ele tem uma 4,20%. Isso não representa, de forma alguma, o risco de crédito dos papéis, né? Naturalmente, não representa. A gente olha a variação em 12 meses do IDA. Então, assim, naturalmente, houve um descolamento dos fundamentos que atingiram o seu pico em março. A gente começou a perceber que esse negócio começou a arrefecer, muito comprador marginal acabou entrando no mercado. Poxa, a gente percebeu fundos multimercados, fundos de bolsa entrando no mercado, porque a assimetria era muito grande. E, naturalmente, os fundos de crédito sofrendo apenas resgate. Esses fundos dedicados a esse mercado, acabou que eles tiveram só que pagar resgate, né? E não conseguiram se apropriar do pior momento do mercado. Então, é interessante notar aqui que essa dinâmica ela foi muito perversa, né? Porque o investidor acabou tomando uma decisão ruim no pior momento.
E, poxa, quando a gente olha para frente, começa a entender que, como eu falei, a situação não é tão nebulosa assim. Falei, setor corporativo bom preparado para a ação e começa a falar um pouco de cenário prospectivo. Por mais que ainda seja muito incerto, a gente aí esse ano, a certeza que a gente tem é que vai ter uma contração. Tem gente falando de menos 2,5, tem gente falando de menos 5, menos 7. Tudo bem. O que a gente em pior momento vai ser o segundo e terceiro de março a junho, vai ser ruim. E a partir de junho, talvez junho a setembro, pode ser também um pouco ruim, menos, talvez não tão ruim quanto o segundo tri, mas vai ser, e quando o quarto tri começa a recuperar. Bom, o que a gente tem hoje é um juro baixo, uma inflação se afastando do centro da meta, só que para baixo. Então, isso permite o Banco Central talvez cair mais juros, talvez manter esse juro baixo por muito mais tempo. Eu não quero entrar aqui na discussão se ele deve cair ou não. Discuto com muitos economistas, apesar de eu não ser economista. Tem gente que usa lá só a econometria, que fala que pela regra de Taylor o juro podia ser zero no Brasil. Acho que o mercado emergente nenhum pode ter juro zero. De toda forma, acho que mais quedas de juros acabam aliviando mais a despesa financeira das empresas, né? Porque 60% da dívida das empresas é indexada ao CDI. Então, poxa, por mais que caia mais Selic, esse cara vai ter menos despesa financeira. Então, não deixa de ser bom. Então, a gente tem um cenário de queda do PIB, mas com inflação controlada, com juros extremamente baixos. E, naturalmente, com o mercado ainda líquido. A gente tem que notar que o mercado ele continua funcional, os bancos super bem capitalizados, e aí, naturalmente, uma resposta do governo e do Banco Central muito forte. A gente tem que ver que o Banco Central, os bancos centrais, de uma forma geral, foram muito atuantes. Como eu falei, 2008 foi uma crise financeira, então os bancos centrais aprenderam o que deveriam fazer. E, naturalmente, eles vieram agora de uma forma muito rápida, com uma bazuca maior ainda. E a gente viu os bancos centrais dos países emergentes também atuando muito. E os governos, por mais que a situação fiscal de muitos países emergentes não seja das mais robustas, a gente tem que dar graças a Deus, do presidente Temer, ter conseguido aprovar um teto de gastos, a reforma da Previdência ter saído no ano passado. E por mais que a gente não tenha passo fiscal exuberante para gastos, a gente consegue sim gastar. E me parece que, somando tudo, a gente vai ter mais de R$1 trilhão para liquidez na economia. A gente pega as pequenas e médias empresas, essas sim, as mais afetadas, porque esses caras têm margem muito baixa. O pacote do governo extremamente profundo para elas. A gente tem visto que, a massa não digo empregados, mas a massa de trabalhadores do setor informal, que hoje é cerca de 40% da força de trabalho brasileira, vai receber sim o seu auxílio. Isso, naturalmente, vai tentar manter uma demanda da economia acontecendo. E as medidas de liquidez que o Banco Central está fazendo para desentupir, desobstruir os canais de crédito realmente são muito interessantes. O Banco Central conseguiu aprovar uma proposta de emenda à Constituição, o Legislativo correu muito com isso, que o permite, dar liquidez a títulos de crédito, a títulos públicos. Isso inegavelmente ainda voltou para a Câmara agora, ainda não foi aprovado, mas eu acho que só o mercado entender que o BC pode entrar, isso já começou também a trazer um alívio para os spreads. Então, os spreads que eu comentei que chegaram a operar a CDI mais 5, 500 bases, já voltaram para a CDI mais 3, alguma coisa abaixo disso. Então, a gente vê que esse negócio começa realmente a convergir para a normalidade. E a gente vê que, eu acho que em linhas gerais, o empresário brasileiro, pessoal, ele realmente já é um vencedor, né? O empresário brasileiro é a faixa preta, né? Ele, o país nunca tá tranquilo, né? Então, sai de uma crise global, entra numa crise por nós, vem uma crise onde a receita dos caras cai 100%, né? Tem muito setor que zerou a receita nesse primeiro mês, então o cara consegue, de certa forma, conversar com o fornecedor, o cara consegue pegar um auxílio emergencial do governo, então a gente nota que o empresário brasileiro, nesse momento, momentos difíceis, ele consegue se reinventar e tentar passar pelos piores momentos. Então, eu acho que em linhas gerais, pessoal, pode falar, Rodrigo. Eu acho que a Fausto ficou bom, porque, assim, de um overview geral, né? Só para recapitular,
já que tem algumas perguntas aqui em relação a isso, que é aquela sequência, né? A gente teve uma incerteza global do que ia acontecer em março, essa incerteza global acabou gerando um risco para o mercado. O mercado, tudo que ele não gosta são incertezas. Você, quando você gera esse risco, inevitavelmente, você gera mais prêmio pelos papéis. Então, o mercado privado, que muitos de vocês tinham dentro dos fundos, os fundos ANS fazem esse tipo de compra. Quando a gente fala de crédito privado, está falando de todos os fundos que mexem com esse papel, inclusive os ANS, tá? Eles conseguem, movimentam também esse Perfeito. mercado. Naturalmente, esse mercado ele começou a ficar mais estressado e exigir mais prêmio do papel. Então, você que tem aquele fundo ANS que tinha um papel de um banco X pagando CDI mais 3, que é a taxa de juros mais 3%, ou IPCA mais alguma coisa de emissão de uma debênture, qualquer coisa desse nível, no dia seguinte, por exemplo, ele começou a pagar CDI mais 3,5, CDI mais 4, ou seja, o papel que você tem ali, ele está menos valorizado. E foi isso que aconteceu durante o mês de março todo. O que o Fausto falou é muito importante, porque às vezes a gente acha que isso não tem um cenário de melhora. Tem. É justamente quando você volta a dar liquidez para esse mercado, onde você volta a ter demanda e oferta ajustada, e aí você volta a preços mais justos, né? Então, tudo que você tem oferta com demanda justa, você tem um preço justo daquele processo. O que acontecia em março é que você tinha muito papel, pouco comprador, porque o pessoal estava se retraindo de risco e, ao mesmo tempo, esses papéis perdiam valor. Então, nos fundos ANS, Muito bom, Rodrigo. Muito bom. É isso aí, cara. e aí nos fundos ANS que a gente viu hoje, Fausto, eu queria que você entrasse nesse detalhe, é que a oportunidade de carrego a partir de agora, ela é interessante, né? Porque esses papéis, no primeiro momento, foram, lógico, exigiram mais paciência dos investidores claro, consequentemente, uma cautela em movimentos, né? Mas a partir de agora, os gestores, e aí você entra em cheio nessa questão exatamente, a captação em cima dessas taxas melhores, ela foi muito boa. Então, o que a gente tem que deixar esse cliente mais tranquilo agora, porque são volumes interessantes, claro, é que o carrego desses papéis, eles melhoraram bastante. Então, os fundos, inclusive o NS, a gente entra em cheio nessa questão também, a perspectiva, para quem tiver paciência e tiver uma assessoria próxima, é de que esse carrego vai ser muito mais interessante, né, Fausto? Isso aí, Rodrigo. Eu acho que mais importante do que isso, cara, eu não tenho a menor dúvida que um fator preponderante para uma carteira de renda fixa e crédito é o prazo de resgate. Tá? Então, eu volto para o ANS, para o XP-ANS, você comentou muito bem, porque, cara, quando a gente constituiu esse fundo no início do ano passado, a gente debateu muito com muitas entidades, com muitos agentes autônomos para construir um produto que a gente considerava muito aderente à classe. E um ponto que eu levantei foi o prazo de resgate. Esse fundo não deveria ter um prazo de resgate inferior a 60 dias. E foi o nosso prazo de resgate. E o mais legal é que quando a gente fala de renda fixa e crédito, a renda fixa ela vai ser fixa. Né? E o que significa? Um rendimento. Né? Ela só deixa de ser fixa em momentos que você tem um descolamento, né, do preço do fundamento do emissor, e ela só deixa de ser fixa se você vender, né, se você sair no meio do caminho, para o bem e para o mal, né, porque se valorizar, você comprou um papel que pagava CDI mais 5, e 2 anos depois ele paga CDI mais 2, ele tinha uma duration de 3 anos, ele teve um ganho de capital de 6% mais o carrego. E para o mal também, se você compra um papel a CDI mais 2 e ele abre para CDI mais 5 e você vende, você tem uma perda definitiva. E quando a gente olha, como a gente comentou, tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, porque muitos investidores decidiram os fundos. Os fundos eram, em sua maioria, fundos com resgate no dia seguinte. Então, os investidores, poxa, porque eu quero meu recurso aqui, ou porque eu quero investir em outra coisa, ou porque eu preciso de liquidez, fez com que os gestores tivessem que vender esses papéis, diferentemente do nosso fundo ANS, pessoal. O nosso fundo ele não teve resgate. Então, a gente não precisou vender papéis, ou seja, a gente não exerceu nenhuma perda definitiva em nenhum dos papéis por conta de marcação a mercado. Inclusive, o fundo carregava um caixa super robusto, superior àquele que a gente considerava ideal para o mandato.
No pior momento da crise, que foi o início de março, o fundo tinha um caixa de cerca de 24%. A gente aproveitou para fazer boas compras para o portfólio e continua olhando. Então, não tem a menor dúvida que o nosso portfólio ele guardava características defensivas, vão olhar no longo prazo e vão ver que fizeram toda a diferença na gestão. E como o Rodrigo colocou, a oportunidade, a crise traz a oportunidade. Então, poxa, os fundos que no pior momento se lembrar que em outubro você teve uma primeira onda de reajuste dos spreads de crédito, muito por conta dos percentual do CDI pegavam. E a turma acordou que talvez o CDI ia ser mais baixo, que não fazia sentido carregar muitos papéis em percentual do CDI, decidiram vender. Teve realmente uma readequação dos spreads e o mercado se regulou. A gente teve, os compradores acabaram exercendo, né, o seu papel, comprando os papéis, equilibrando o mercado. A gente teve alguns fundos com cotas negativas naquele período, vale asset de crédito de cota período. A gente, inclusive, manteve muitos fundos da XP Asset fechados para novos aportes, porque a gente não concordava com o nível de remuneração que algumas empresas estavam praticando para se financiar. A gente, no início de 2019, numa carta de gestão, a gente comentou que o percentual do CDI não fazia sentido para muitas emissões, porque não estava refletindo o risco de crédito daquele emissor, porque a gente acreditava que o CDI ia cair. Então, as empresas tinham que pagar mais, não era o que aconteceu. Carteiras, os papéis em percentual do CDI foram perdendo o tamanho, porque a gente foi conseguindo vender, né? O que a gente conseguia vender, a gente foi reduzindo. O que a gente não conseguia vender em preços atraentes, a gente não ia destruir investimento de cotista, mas, naturalmente, ela foi sendo diluída, porque no momento que a gente reabria mandatos de capital, a gente não comprava nada em percentual do CDI. Então, e o que eu falo? Poxa, as oportunidades aparecem nas crises. Então, poxa, você poder comprar um papel, né, pagando 200% do CDI, né, eu não vou nem falar em percentual do CDI, vou falar aqui em spread de crédito, um papel de uma utilities, né, de uma empresa de saneamento, de uma empresa de transmissão de energia, que tem fluxo de caixa resiliente, até de uma distribuidora de energia. A gente está ouvindo falar, poxa, o STF não quer que as distribuidoras cortem energia de quem não está pagando. Pessoal, isso é um setor extremamente regulado. Isso é um setor que tem uma agência muito séria, que é a ANEEL. Você tem, as distribuidoras operam um ativo regulatório. Então, naturalmente, cara, esse negócio ela vai ser remunerada por operar esse ativo. Então, ela pode ter um problema de capital de giro, que os bancos vão fornecer linhas. Então, assim, você tem um risco muito baixo de inadimplência, né, para quem é credor dessas companhias. Então, naturalmente, você poder comprar um papel, né, de uma empresa como esse, que operava CDI mais 1, de uma hora para outra CDI mais 5, poxa, realmente é muito diferencial para o longo prazo. E aqui mais uma ponderação, né, Rodrigo? Por tudo que eu falei, poxa, a gente entende que essa crise ela é deflacionária. Então, o juro vai ficar baixo. Então, não tem a menor dúvida que para você ter uma boa remuneração no teu portfólio, não vai ter jeito, pessoal. Você vai ter que ter renda variável, você vai ter que ter ativos de crédito, você vai ter que ter ativos mais longos, você vai ter que ter uma composição de carteira diferente, talvez, da tua vida inteira. Sim. Né? Porque uma coisa engraçada dessa crise, e da de 2008 também, né, quando o Brasil sofreu uma crise, junto com a economia global, a gente tinha que subir o juro. Né? A gente tinha que subir, porque a gente tinha, enfim, uma dívida denominada em dólar muito grande, então você tinha que manter ali aquele negócio. 2008 e agora, a gente caiu os juros. Né? Então, o ativo pós-fixado, ele realmente perde um pouco de valor. Então, você tem que ter crédito, você tem que ter bolsa, você tem que ter ativos de mais longo prazo, você tem que ter a B50, ter ativos indexados ao IPCA de crédito. Então, não tem a menor dúvida, pessoal, que a gente vai passar por essa e, naturalmente, as carteiras vão ter que ser super diversificadas. Eu acho que é um bom ponto, Fausto, que você levantou, da questão de aproveitar as oportunidades. Tem até uma pergunta aqui em relação a isso, porque
como empresa diretamente, a empresa, digamos assim, ela pode aproveitar a oportunidade deixando caixa e ela operando algum título diretamente ela no mercado. Então, tivemos algumas empresas que aproveitaram as NTNBs mais longas, com esse estresse de curva de juros de prêmio que nós tivemos. Tivemos algumas empresas até que compraram diretamente o crédito privado e um gestor, pessoal, dentro de um fundo de renda fixa de crédito privado ou dentro também de um fundo ANS, o que ele faz é a mesma ideia racional. O Fausto falou, ele começou já de uma maneira o ano fiscal com 24% aí de caixa, ou seja, um quarto do fundo estava de caixa. Primeiro porque, às vezes, você simplesmente não concorda com o preço dos ativos no mercado, então você vê aquela empresa emitindo um preço e para você aquele preço não é justo pelo que a empresa representa hoje no mercado ou um cenário que ela está inserida, e aí naturalmente você espera esse preço ser ajustado. E, ao mesmo tempo, também, você espera novas oportunidades. Então, você também tem esse trabalho resiliente de aguardar, de acompanhar o cenário e deixar em caixa para aproveitar oportunidades, ele é premiado em momentos como esse. Foi exatamente o que o Fausto falou. O fundo ANS não teve nenhum resgate, ou seja, a resiliência ali. E também é ponto falar, né, Fausto? A gestão, quando ela é bem feita e acompanhada, e você tem a assessoria em cima, além de vocês não terem tido nenhum resgate também, a gestão em si se demonstrou muito assertiva, porque vocês, eu tive a curiosidade, não vou falar aqui nomes de pares, porque não vem ao caso, mas eu tive a curiosidade de ver em relação às pares no mercado, e o fundo ANS, e bem como também os outros fundos de crédito da XP, e o ANS eu digo em especial, ele perdeu a metade do que outros players do mercado perderam. Então, acho que isso é um trabalho muito bom que tem que ser dito e relembrado, porque parte dessa questão de aproveitar a oportunidade, deixar um pouco em caixa quando achar que os ativos não estão pagando o preço justo que eles devem pagar, tudo isso faz parte de uma cadeia de gestão que nessas horas é que a gente vê a diferença, né? Perfeito, Rodrigo. E tem um ponto, cara. A gente nas PACET tem desde os fundos referenciados, né, cara, os fundos D0, D0, aos fundos, como eu comentei, D360. É engraçado, né, cara, porque o fundo D0, D0, nosso referenciado, ele teve seu fluxo de aplicação e resgate normal. Ele, naturalmente, em alguns momentos teve um pouco mais de resgate, porque o cara saca o dinheiro para aproveitar a oportunidade. Ele teve uma reprecificação da carteira, teve, poxa, um fundo referenciado teve uma cota mensal negativa. Vale lembrar, né? Tem fundos que eu faço gestão há mais de 10 anos que nunca tinham mostrado uma cota mensal negativa, mesmo com eventos de crédito, né? Obviamente, poxa, a gestão de recursos, né? Você acerta e erra. O gestor tem que acertar mais do que erra, né? No longo prazo. Essa é a principal premissa. Então, tem fundos que têm mais de 10 anos que tiveram eventos de crédito, default, e mesmo assim nunca tiveram uma cota mensal negativa. A gente teve cota mensal negativa agora não por conta de eventos de crédito, mas por conta da marcação a mercado. Mas voltando, cara, para o ANS e para essa ponderação que você fez, poxa, a gente tem um fundo, né, que é o XP Investor FIF, que é um fundo super longo, que ele é um fundo D7, D8. E ele, naturalmente, teve muito resgate, né? O investidor saiu. Ali, naturalmente, a gente sempre teve um caixa mais alto, mas a gente precisou vender um pouco de ativo do fundo, né, cara? E, naturalmente, a gente acabou tendo que vender ativos que a gente não gostaria, né? Mas aqui a gente tem que manter o fundo enquadrado nos parâmetros de liquidez. Perfeito. E como você falou, a ANS não. O trabalho de assessoria é muito bem feito, eu conversei com bastante gente. A todo momento, cara, eu mostrava, olha, pessoal, a gente está com o caixa um pouco mais alto, porque a gente não concorda com a taxa de emissão de alguns ativos, então a gente prefere deixar um caixa mais alto mesmo, para ter alguma oportunidade. E foi engraçado que alguns fundos abertos, eu me lembro que alguns investidores, em algum momento, a gente não estava comprando nada, cara. E aí teve um investidor que olhou, um investidor, uma fundação, cara, uma fundação grande, tinha uma participação grande no fundo, até já resgatou, mas em algum momento ele falou, poxa, vocês estão com 50% de caixa, cara. E eu falei, poxa, assim, poxa, a gente não concorda muito com essa alocação. E eu me lembro que a turma falou assim, cara, olha, mas eu gostaria, poxa, vocês são pagos para tomar risco de crédito. Eu falei, eu concordo com você. Mas a gente vai demorar um pouco a alocar. Naquele momento, ela até chegou a resgatar um pouco dos recursos, né? E aí depois foi engraçado, porque ela acabou saindo por outros motivos e agora na crise ela falou, caramba, vocês estavam com caixa alto naquele momento, eu entendo que vocês compraram alguma coisa, mas quem estava errado era a gente, né? Cobrando de vocês. Eu falei, cara, faz parte, né? Eu acho que faz parte do investidor conversar com o gestor e, às vezes, expor o seu ponto de vista. Mas aqui a gente tem que lembrar que a gestão é discricionária, né? Não à toa vocês confiam os recursos a um time de gestão experiente
e a gente toma as decisões. Eu não tenho a menor dúvida que as decisões que a gente tomou no fundo da ANS, elas realmente foram no sentido de preservar o capital do investidor e, no longo prazo, a gente mostrar o diferencial de ter essa gestão especializada. Afonso, eu queria também pegar um gancho contigo dessa nova oportunidade dos papéis que estão sendo incorporados na carteira e até para mostrar também a vantagem do carrego, né? Para quem não tem habituidade com esse termo, quer dizer o seguinte, quer dizer que o carrego é a taxa que você está levando daquele papel. E as taxas melhoraram bastante agora. Então, eu só queria que, Fausto, você desse um overview, por exemplo, assim, Rodrigo, em 2019 ou 2018, a gente tinha uma carteira que tinha uma taxa de X e agora a expectativa é trabalhar com X. Só para o pessoal entender, que às vezes a gente Claro. fala muito de papéis específicos e o todo, o pessoal não entende como isso vai fazer diferença no ANS dele, né? Só para ele ver o upside que ele tem de ter a paciência nesses momentos através de um bom gestor, né? Perfeito, cara. Deixa eu pegar aqui a gente fez uma atualização, né, com o fechamento do mês de março, tá? Que já foi bem representativo. Para mostrar um pouco a evolução dos spreads, cara. Olha que engraçado, né? A gente muito cético, né, cara, com o nível de remuneração dos papéis e boas empresas, então, poxa, é aquele negócio, né? Caramba, eu quero ter exposição a uma Localiza da vida. Pô, Localiza é uma empresa AAA, talvez uma das melhores empresas brasileiras, cara. Uma empresa, né, poxa, que foi fundada pela família, os caras tocam a empresa há muito tempo. E ela sempre pagou muito barato para se financiar, né, cara? Uma empresa que gera muito caixa. E até agora, na crise, o papel sofreu e a gente olhou como oportunidade, né? Então, o Localiza, um papel que operava ali, poxa, 110% do CDI, esse papel começou a operar 200% do CDI. Né? Não estou falando do CDI mais, mas mesmo com o CDI baixo, os 200%, porra, mostram realmente um carrego diferenciado. Então, assim, papéis que a gente gostava do risco de crédito, mas não queria ter por conta da situação da taxa, naturalmente agora faz sentido. Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, eu peguei ali no meio do ano passado, o ANS. Pessoal, vocês vão rir. O ANS, no fechamento de junho de 2019, tá, ele tinha um carrego, tá bom? Ou seja, o que é isso? Né? É basicamente o quanto ele rende acima do CDI. Tá? Um carrego de 0,54% acima do CDI. Ou seja, o fundo te entregaria, tá, no final de um ano, né, se aquela foto e a carteira ficasse parada, CDI mais 0,54. Na ocasião, o CDI estava em 6,75, a gente está falando ali em 109 de CDI, mais ou menos. Então, só para a gente fazer conta aqui. Em dezembro de 2019, eu falei, a partir de outubro teve uma reprecificação, os spreads mexeram e o mercado se autorregulou. Esse negócio foi para CDI mais 0,78, tá bom? Então, a gente teve uma abertura de 24 basis points. Quando a gente olha para o 0,54, a gente teve uma abertura de 50% do spread. Se o spread era 0,54 acima do CDI e foi para 0,78, eu estou falando que metade do 0,54, ou seja, 50%, melhorou o spread. Ele foi para 0,78. Quando eu olho para o final de fevereiro, tá? Final dia 28 de fevereiro, esse spread estava parado. Esse spread estava em CDI mais 0,80. Basicamente parado ali. Uma ou outra realocação, um ou outro papel que abriu, mas, enfim, o carrego manteve-se igual. Quando a gente olha para o final de março, tá? Esse spread foi para 170 bases. Ele saiu de CDI mais 0,80 para CDI mais 1,67. Naturalmente, como eu falei, a gente tem uma carteira mais defensiva, enfim. Quando a gente olha para o CDI hoje, no CDI hoje em 3,75, a gente está falando de 167 bases, a gente está falando que o fundo rodaria 150 do CDI, tá? No carrego. Naturalmente, poxa, a gente agregou papéis, alguns papéis já voltaram, etc. Mas, em linhas gerais, tomem isso como base. A gente tem uma carteira que está rodando basicamente a 150% do CDI. O que, naturalmente, é muito bom. Então,
Imagina se a gente toma resgates no fundo e nos obrigam a vender esses papéis nesse nível. Então, você certamente estaria destruindo riqueza de cotista, de investidor, porque é como você dar uma ordem de vender uma ação no pior momento. Então, naturalmente, como o Rodrigo falou, quem já está no fundo, poxa, como eu falei, a renda fixa só é fixa quando você não vende. Então, você já está investido no fundo, daqui para frente você vai ver uma rentabilidade maior, né, porque você teve uma cota negativa em março, então você vai ver uma rentabilidade maior, poxa, legal, você vai continuar carregando seus investimentos, mas talvez quem não entrou, naturalmente, eu acho que faz muito sentido apropriar essa rentabilidade. É engraçado que muita gente me perguntou, né, ao longo do mês de março, do mês de abril, também que a gente está caminhando para o fim, poxa, é o momento de entrar? E eu falo aqui, poxa, pessoal, isso é uma pergunta difícil para nós gestores, porque eu acho que aquele investidor que está sempre operando, não alavancado e atento a momentos de mercado, sobretudo que tem uma boa assessoria, e ele vem fazendo compras, né, em momentos que ele entende serem interessantes, no longo prazo ele sempre vai ser vencedor. Então, aquele investidor que está sempre, poxa, disciplinado, poxa, olhou, caiu muito, não fugiu do fundamento, o assessor dele está próximo, explica o que aconteceu, e o cara tem uma liquidez, né? A gente fala que ele, poxa, a teoria ali dos portfólios, ele não concentra nada. Então, poxa, o cara tem a reserva de emergência, o cara entende, caiu um pouquinho, ele compra, caiu mais um pouco, ele compra, ele está investindo através de um fundo, de uma asset robusta, que está inserido num grupo, né, econômico, como o Grupo XP, robusto, esse cara sempre vai ser vencedor, pessoal. Então, poxa, a bolsa caiu no pior momento, sei lá, teve fundo, caiu 50%. Cara, faz sentido entrar? Óbvio que faz. Você sabe que o gestor ali não faz loucura. Eu tive muito investidor perguntando, e aí, cara, o que faz para recuperar? Eu falei, pessoal, a gente está numa crise sem precedente. A gente tem uma parada súbita da economia. Então, eu falei até com os times de gestão abaixo de mim, falei, pessoal, nós estamos construindo uma ponte, né, para cruzar esse rio. Então, vamos construir essa ponte, vamos cruzar o rio, as oportunidades vão continuar. Né? Tem algumas oportunidades que passam mais rápido, legal. Talvez não seja para a gente, talvez seja para um outro tipo de investidor, para outro tipo de fundo. Né? A gente, poxa, está olhando o risco de crédito, poxa, a gente está olhando spreads descolados da realidade. Nem em 2008, 2014 eu vi spreads desse tamanho, então parece uma oportunidade. Então vamos lá, vamos devagar. E eu não tenho a menor dúvida, pessoal, que isso vai se mostrar no longo prazo assertivo. Eu acho que esse é a questão principal, né, pastor? Porque assim, a gente não tem bola de cristal, a gente vai eventualmente errar, vai sofrer volatilidade. A questão é que quem está assistindo aqui são empresas que, em grande parte, não precisam de liquidez imediata, principalmente nessa questão do INS, até porque esse não é o intuito, né? A partir do momento que você escolhe um fundo INS, você tem que escolher muito bem a assessoria que vai estar do seu lado, escolher muito bem o gestor que está trabalhando e que vai trabalhar em cima daquele recurso que você está alocando, porque essa confiança, vem o mês de março, você vai ver a cota, você está tranquilo, você entendeu que aquilo é um movimento, você sabe que o gestor está trabalhando para eventualmente reverter aquilo, e aquilo, óbvio, ele vai trabalhar até para devolver aquela volatilidade que você teve, ou seja, é o alinhamento de gestor, alinhamento de assessoria e o que o cliente deseja também. Outro ponto também que você comentou é da diversificação. Acho que fica o histórico aqui para o pessoal que está nos assistindo também do seguinte, não é só a ANS, né? Você pode ter outros fundos, inclusive de crédito da casa, como o Fausto falou. A gente tem fundo que não tem um resgate muito rápido e que você não precisa da liquidez, você pode deixar no médio prazo, você pode fazer uma diversificação, um fundo ANS, um fundo médio prazo, um fundo curto, um fundo mais longo, entrar em papéis direto, porque isso na média vai te ajudar bastante. E os fundos que são mais longos, de resgates mais longos, eles sofreram até menos, porque essa crise que a gente teve tanto de marcação foi muito por conta dos ativos mais líquidos, né? E aí, óbvio que vocês sentiram isso na pele em fundos, provavelmente que vocês têm de D1, como o Fausto falou. Esses Isso fundos aí, mais cara. curtos, esses fundos dos resgates mais rápidos, apanharam mais, é verdade, porque eles têm papéis mais líquidos para fazer essa liquidez para vocês que precisam no D1. Esses fundos apanharam mais. Então, por isso que o Fausto falou, em 10 anos a gente nunca tinha visto um fundo que tem essa característica, dar uma cota mensal negativa, porque foi realmente um movimento atípico, mas que faz parte do mercado. E o legal é que se você, empresa, tem essa diversificação de várias frentes, na média você está tranquilo, você não tomou uma pancada muito forte agora,
E na média final, pelo prazo que você tem certeza absoluta que você vai conseguir angariar um retorno melhor, né? Acho que o Fausto comentou muito bem nessa última hora e esse ponto de apoio eu queria salientar de novo. Essa nova oportunidade de carrego que a gente está tendo nas carteiras é uma interessante entrar, óbvio que não dá nem para falar óbvio, você tem uma melhora de carrego substancial no fundo, né? Você conseguir uma média agora de carrego mais que o dobro do que você tinha em relação ao CDI anterior, você trazer isso para sua rentabilidade em relação a CDI, para quem não está tão habituado, de 140, 150 do CDI, é uma oportunidade gigante. Mas quem já está, não precisa sair nesses momentos de estresse. Acho que a resiliência de manutenção do portfólio é o que faz grande sentido. Ou seja, todas as crises que a gente passou, ela sempre gerou alguma oportunidade. E acho que essa de crédito, por ela ter sido uma crise tão profunda, digamos assim, Fausto, ela está gerando oportunidades muito boas. Ao mesmo tempo que a gente Cara, nunca tinha visto o março tão ruim, a gente não tinha visto papéis com preços tão bons, né? isso, exatamente isso, cara. Mais uma vez, né, Rodrigo? Eu acho que o ponto aqui, cara, é que esse é um mercado jovem, cara. Poxa, pessoal, a gente teve um crescimento muito grande do mercado de capitais. Então, poxa, naturalmente, você teve o estoque de debêntures e de ativos de crédito, ele aumentou bastante. Então, poxa, tem mais fundos, tem mais indivíduos operando, tem mais gente comprando, e aí, quando alguma coisa acontece fora da normalidade, a gente teve, poxa, uma reprecificação que seria natural por conta da crise, mas exacerbada por conta de movimentos de venda forçada, onde não encontramos comprador, porque, poxa, o mercado estava esperando um pouco, esse negócio retroalimentou e o cara viu uma cota negativa, falou, caramba, será que as empresas estão quebrando amanhã desse portfólio? Eu vou sair. E aí, naturalmente, trouxe muita oportunidade, como falei de Localiza aqui, falei de, poxa, posso falar de bancos, letras financeiras de bancos de primeira linha. Poxa, os bancos estavam emitindo letras financeiras sêniores, né, a 101, 102 do CDI. A gente viu esse negócio operando a 120, 130 do CDI. Poxa, como eu falei de empresas de utilities, né, pagando CDI mais 5. Poxa, Petrobras, cara, a gente viu Vale, Petro, poxa, operando também acima de 150% do CDI. Então, naturalmente, a oportunidade ela aparece nas crises e aqui na renda fixa, mais uma vez, corroborando o que o Rodrigo falou, foi a primeira vez que eu vi uma abertura de spreads dessa magnitude, mas é aquilo, pessoal, eu acho que é isso aí, o mercado, poxa, ainda muito jovem, investidores que não estavam tão acostumados, o mercado passou por um grande teste e eu olho para a renda variável e eu fico muito feliz. Poxa, eu comecei no mercado financeiro, a bolsa valia 7 mil pontos. Tá? Nossa. Todas as crises teve debandada de investidor. Né? E quando eu olho agora e vejo, poxa, a gente comentava muito, poxa, os fundos da XP Asset não tiveram resgate. Né? O número de indivíduos na bolsa aumentando. Isso mostra uma maturidade do investidor, cara, em bolsa. Eu não tenho a menor dúvida no crédito que vai ser igual. Né? Eu acho que é um mercado, como eu falei, o mercado cresceu muito nos últimos tempos. A turma realmente deu uma panicada e, inegavelmente, as últimas semanas já foram semanas de estabilidade. Né? Já são semanas que você consegue ver as cotas dos fundos mostrando realmente que o carrego é diferente, né? Boas cotas. A gente teve um mês praticamente, pessoal, o mês de março inteiro de cotas negativas, ainda o mês de abril, né? Cotas diárias. Né? Então, poxa, isso cansa o investidor, cansa. Eu acho que esse negócio está ficando para trás, né? A reprecificação ela ocorreu de uma forma muito abrangente. É claro que eu não vou ser leviano de dizer aqui, poxa, que não tem empresas que vão ter que sentar com seus credores para renegociar. É claro que existe. Poxa, é uma crise onde o faturamento de muitas empresas vai a zero no trimestre. Então, poxa, tem covenant de alavancagem, né? Que poxa, tem dívidas que o cara tem que manter uma alavancagem mínima. E como pô, a receita do cara cai muito e, consequentemente, o EBITDA, cara, esse cara vai estourar. Então, ele vai ter que sentar com o credor dele e falar, olha, cara, eu acho que não faz sentido apurar isso aqui. Eu acho que é muito do bom senso, né, cara? Do cara que fez o investimento, fala, poxa, olha, legal, poxa, qual é a decisão que você, como gestor da companhia, vai fazer, né? O que o management vai fazer? Poxa, o acionista vai aportar capital, você espera que, pô, estamos fazendo conta aqui, que a tua receita volte, enfim. Então é natural que aconteça algumas renegociações, né? Não vamos ser aqui leviano e dizer que, poxa, que ninguém vai sofrer, não, isso
é uma verdade, mas como eu falei, em linhas gerais, as empresas que se financiam através do mercado de capitais são empresas robustas e sólidas. Então, são empresas que eu falo, pessoal, são empresas solventes, né? Talvez a liquidez de curto prazo diminuiu, mas obviamente no longo prazo a gente está super otimista. Fausto, eu queria também, já veio dúvida nesse sentido, e é bom a gente falar, pessoal, que assim, não são todos os fundos ANS, nem todos os fundos de crédito que estão no mercado, que vão ter esse comportamento ativo, porque às vezes a pessoa acha que a renda fixa, ela é gerida por um gestor que vai comprar papel, leva no carrego e vida que segue. O papel da renda fixa no Brasil, e acho que isso ficou bem evidente em março, precisa de gestores também ativos. Então, essa marcação nova que a gente está falando, esse carrego melhor que a gente está falando hoje, não necessariamente ele vai ser o mesmo do fundo que você tem atual. Então, o que a gente está falando aqui é de um trabalho mais proativo em cima desses fundos, que esses fundos podem ter esse trabalho proativo, essa é a vantagem de você ter uma gestora alinhada nesse sentido, de olhar mais no detalhe e acompanhar muito bem o mercado. Então, a oportunidade, ela está dentro, inserida daquele gestor que trabalhou para gerar essa oportunidade, para acompanhar o mercado e para buscar esses papéis. Não necessariamente isso vai acontecer em todos os fundos. Vocês vão ver daqui 3, 4 meses, o fundo que vocês têm, ou um par, ou outro de mercado, e fala, pô, aquela live que a gente fez foi legal, mas isso não se refletiu no meu fundo. Provavelmente porque o gestor não teve esse trabalho. Então, o que a gente fala aqui muito é um trabalho de gestão ativa dentro da XP Gestão. Então, não necessariamente isso vai ser feito por todo o mercado. É por isso que alguns gestores conseguem se destacar no longo prazo, tá? E aí, Fausto, para a gente terminar também, veio uma dúvida aqui, a gente falou muito de ANS, das oportunidades também, do carrego da carteira, enfim, dos papéis. Provavelmente essa empresa ela tenha o Corporate Plus, e é um fundo que a gente fala bastante dele e vende bastante. Claro, O pessoal adora ele. Fala um pouquinho dele, como é que ele está também, só para a gente claro, pontuar sem aqui. dúvida. Legal, bom ponto, cara. Bom, o Corporate Plus ele é engraçado, né, cara? Porque o Corporate Plus ele começou em 2016 e ele foi muito, o surgimento dele, cara, foi muito olhando o cenário prospectivo do crédito. A gente olhava e acreditava que a Selic ia cair bastante. Vale lembrar que em 2016, Rodrigo, a XP Asset foi uma das primeiras assets a vislumbrar a Selic de um dígito, tá? O time macro soltou uma carta ali no meio do ano, cara, e a gente começou a embarcar nesse call e olhando os desdobramentos para o crédito e para os investimentos em renda fixa de uma forma geral. E a gente pensou num fundo que deveria ser um fundo mais abrangente, né? Um fundo que tivesse flexibilidade maior para operar o crédito. E o que significaria isso? Primeiro, um prazo de resgate aderente, né? Então, o fundo é um D45. Segundo, voltado para investidores qualificados, né? Aquele cara que entende um pouco, né? Tem uma carteira já um pouco maior de investimentos, que, teoricamente, entende um pouquinho mais. E terceiro, cara, uma abrangência no crédito realmente, podendo operar empresas de capital fechado, vislumbrando sempre rentabilizar melhor o dinheiro do investidor, né? Quando a gente fala capital fechado, cara, tem muita gente que fala, caramba, essa empresa tem mais risco. A gente fala, não, a empresa de capital fechado pode ser uma empresa que está começando a acessar o mercado de capitais, pode ser que ela faça um IPO em algum momento e abra o capital para o público em geral. Então, poxa, tem casos do Burger King, né? A gente comprou o Burger King quando era capital fechado e o cara fez IPO, captou equity e ficou caixa líquido, né? Então, um papel que a gente ganhou bastante dinheiro. Então, capital fechado, a gente poder operar dentro, né, do grupo empresarial níveis um pouco mais distintos. A gente fala que, poxa, tem grupo empresarial, você tem a holding, você tem as empresas operacionais, né? Então, poxa, a gente poder tomar uma dívida na holding, né, que está um pouco mais longe do fluxo de geração de caixa, e ele é servido por dividendos das empresas de baixo, mas, pô, com isso você consegue capturar um spread maior. Poxa, e também poder operar os corporate bonds, né, emissões de empresas brasileiras lá fora. Naturalmente, durante grande parte dos últimos anos, teve uma simetria muito grande, né? A gente olhava, poxa, para a Petrobras captava no Brasil aqui a 110 do CDI, quando a gente olhava o bond lá fora, que é o mesmo risco, o papel operava a 135 do CDI, né? Então, a gente naturalmente carregou uma posição de bonds bem interessante no fundo. E acabou que essa posição sofreu muito na crise, né? Essa posição sofreu bastante durante o mês de março. Então, a performance ruim do fundo foi muito por conta da nossa carteira de bonds. E, enfim, aliado também a essa fraqueza do mercado local que a gente comentou aqui,
E, naturalmente, teve uma cota um pouco pior do que os demais fundos. A gente fez uma mexida substancial que, poxa, eu acho que a nossa carteira de bonds, a gente tomou uma decisão dura de estopar nossa posição em Petrobras. E aí foi muito dura, né? Porque estopar uma posição é sempre muito difícil, né? Porque você naturalmente está rasgando um pouco do que você estudou, do que você analisou, que não serve mais. Fala, caramba, isso aqui não faz mais sentido. E foi engraçado porque quando a gente olhou a decisão do OPEP, que eu comentei, o petróleo caiu 24%, a gente fez conta, a gente olhou para o mercado futuro de petróleo, era 42%, a gente fazia a conta da alavancagem da Petro, ia para 37, ia para 3,7 vezes, e quando veio a pandemia, cara, a gente olhou e falou, cara, eu não tenho a menor noção como é que vai ser demanda de petróleo para frente, eu não tenho a menor noção, eu não consigo entender como é que vai ser esse negócio, e a gente zerou a nossa posição, se não me engano, foi perto de 100% do valor de face, foi 96%, cara, e os bondes chegaram a cair até 80%, então a gente salvou aí quase 15% do nosso investimento. E foi engraçado porque eu não acho que Petro vai quebrar, longe disso, né? Porque a companhia continua vendendo ativos, desinvestindo, tem um caixa, poxa, substancial, conseguiu alongar muito o seu passivo. Se fosse a Petro de 2015, sim, eu acho que essa quebraria. Mas a Petro de hoje não. Mas aqui a nossa decisão foi muito mais de não entender qual seria a dinâmica do comportamento do investidor gringo que compra esses papéis, né, com as petrolíferas. E aí a gente saiu dessa posição. E essa sim a gente, poxa, teve que exercer uma perda definitiva, foi a única posição, mas, poxa, esse é um fundo que tem uma vol maior que a gente vai buscar naturalmente outros investimentos para voltar aquela exuberância de retornos que a gente sempre entregou. Eu fico muito feliz porque foi difícil, acabou que os papéis voltaram para o nível que a gente tinha vendido. Cara, e a gente olha o que aconteceu com o mercado de petróleo nos últimos dias, cara, ninguém sabe nada do que está acontecendo, ninguém tem a menor noção. A gente não tem a menor dúvida que foi o melhor movimento que a gente fez. E, naturalmente, a gente, poxa, está super tranquilo, porque esse foi um fundo também que tomou poucos resgates, e então mostra o comprometimento também do investidor. Então, a gente não tem a menor dúvida que, dada a dinâmica desse fundo, né, um fundo que busca oportunidades, poxa, busca alternativas diferentes, no longo prazo, a gente vai voltar, sim, a entregar retornos diferenciados. Fausto, excelente. Acho que você puxou bem esse gancho, porque justamente vai na linha do que nós acabamos de falar, né? Do que você consegue fazer como gestor dentro das suas limitações de renda fixa, mas que tem muita coisa para fazer para aproveitar as oportunidades, defender em alguns casos, ou simplesmente aguardar alguns movimentos que estão por vir ainda, como vocês fizeram muito bem no começo do ano, e isso serviu muito bem para proteger algumas carteiras. Fausto, eu queria te agradecer, o combinado era uma hora, a gente até estendeu um pouquinho, porque estava bom papo, surgiu algumas dúvidas aqui também. Queria agradecer a todos que permaneceram com a gente também. O Fausto é um parceiro nosso aí, sempre que precisa estar à disposição. Então, muito obrigado mesmo, Fausto. E deixa um recado final para o pessoal aí que está nos assistindo. Deixo sim, Rodrigo. Eu que agradeço, cara, mais uma vez. A Monte Bravo é um parceiro grande da XP Asset. Vocês são um escritório que eu conheço há muito tempo. E, mais uma vez, eu admiro muito o trabalho. Pessoal, a mensagem que eu quero deixar é que talvez seja um pouco redundante, mas que as crises passam. Tá? E, inegavelmente, as crises só fortalecem os laços com as pessoas que nos servem bem. Então, time de assessoria Monte Bravo, gestoras, eu acho que cada vez mais é necessário estar próximo. O mercado de investimentos é um mercado que está se desenvolvendo, é um mercado que, como eu falei, vai continuar trazendo desafios. No Brasil, todo mundo se acostumou ao juro muito alto, o juro caiu de forma sustentável. Então, não tem a menor dúvida que essa crise vai ficar para trás. A gente vai olhar para, em algum momento, esse ano ainda, a gente vai olhar e falar, caramba, que loucura que foi, né? Quantas oportunidades passaram, a gente pegou, quantas a gente não pegou. Mas aprendizados também vão ser deixados. Então, crises passam e não tem a menor dúvida que cada vez mais a assessoria de investimentos ela é importante. Então, esse é o meu recado para todos vocês aqui. Boa, acho que esse recado final é bom também. Ter um bom gestor, ter uma boa equipe e ter uma boa assessoria, porque vai ajudar ele a escolher justamente todos esses detalhes. Então, Fausto, mais uma vez, muito obrigado. Um bom resto de dia. Eu sei que tem mais horas de trabalho aí. Tem mais um call. Vou entrar no call direto agora aqui, cara. Então tá bom. Bom call aí, pessoal que nos assistiu. Falou, também. Muito obrigado a todos. Um abração. Obrigado, Fausto. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.